que ele não estava ali pregando por glória pessoal. Ele não estava ali pregando para ter seguidores no Instagram. Paulo não estava ali pregando para ter seguidores no TikTok. Paulo não estava pregando para levar vantagens pessoais. Paulo não estava pregando para poder usurpar a igreja, arrancar dinheiro, ou seja, arrancar dinheiro da igreja. Olá, graça e paz da parte de Cristo Jesus para o seu coração, para a sua vida, para a tua casa e para o teu ministério. Que alegria imensa estar aqui com você mais uma vez, depois de um período aí, né, a qual eu tirei um período aí para a família, né, isso é importante, acredito que você também deve ter aproveitado o mês de Natal, o mês de dezembro, né, período de Natal, janeiro, para ficar em família, pois isso é muito bom e faz muito bem para o nosso emocional. Hoje, a palavra, né, que nós estaremos aqui lendo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. E eu quero aqui deixar um desafio para você. Quero lhe fazer uma pergunta e se você puder responder aí nos comentários, fique à vontade. Quantos pregadores que você conhece que realmente prega por amor à palavra de Deus e que não cobra para pregar? É exatamente isso que eu estou te perguntando. Quantos pregadores você conhece que realmente tem o coração na obra de Deus e que ele prega não em busca de uma promoção pessoal, em busca de usurpar, melhor dizendo, né? Usurpar a igreja, porque hoje nós estamos vivendo um momento tão complicado, irmãos. Hoje nós temos tanta gente aí usurpando da igreja, ou seja, né, cobrando um absurdo para pregar. Eu já fui presidente da mocidade e na época eu sofri na pele a dificuldade que eu tive de contratar, né, um pregador para a festa devido aos pré-requisitos que ele colocou ali para poder nos atender. Existem pregadores que ele não vai na sua igreja por menos de 4, 5, 6 mil reais. Ele não vai. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe disso. Acredito que você já passou por isso ao promover algum tipo de evento na sua igreja, né? Eu estive em São Paulo para ministrar num encontro de casais. O próprio pastor falou isso aí, né, comigo, que o pregador, o palestrante que me antecedeu no ano anterior, a igreja teve um gasto com ele, entre tudo, né? Cachê, passagem, né? Tudo de 18 mil reais. A festa custou 18 mil reais para a igreja. E quando nós olhamos aqui para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16, quando Paulo fala assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Este texto, dentro de um ponto de vista teológico e também histórico, ou seja, o que Paulo estava vivendo ali naquele momento, o porquê que ele, com a ajuda do Espírito Santo, ele expõe esse texto, ou seja, Paulo estava falando ali sobre os ministros, sobre os homens de Deus que viviam exclusivamente para o ministério. Paulo estava tratando ali, né, daqueles que tinham a sua vida, aliás, que tinham uma dedicação exclusiva à igreja, né, de Coríntios. Ou seja, porque Coríntios, ou seja, a cidade de Coríntios, devido à sua grande influência grega, da filosofia grega, havia, assim, sabe, muitas pessoas que traziam mensagens, né, de outras crenças, palestrantes de autoajuda, né? Se você parar para estudar um pouco todo
capítulo, né, ali do verso 9, você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo passar para você. E muitos faziam isso cobrando, eles cobravam pelo aquele serviço, né? Por exemplo, uma coisa é um engenheiro que estuda 5 anos, né? Ou um psicólogo que também estuda por 5 anos, um advogado, e ele cobrar pelos seus serviços prestados. Agora, outra coisa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa separada para o ministério, ou seja, um ofício sagrado, ela estipular uma tabela de preço para poder pregar, ou seja, fazer do evangelho uma carreira, né, pessoal. Por mais que você vai falar comigo, mas pastor Luiz Cláudio, lá em Atos capítulo 20, verso 24, Paulo está falando que o ministério dele é uma carreira. Sim, o versículo traz na íntegra, ali no versículo 24, Paulo vai dizer, pois nada tenho em minha vida, contando com que eu cumpra com alegria, né, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus e que eu dê testemunho da graça de Deus. Sim, perfeitamente, mas Paulo está falando ali sobre a questão, ele está dando ênfase sobre o seu chamado. É só você continuar lendo que você irá entender o contexto. Paulo está falando ali que prisões, tribulações o aguardava. Por isso que Paulo ele vai reunir ali aqueles irmãos em Mileto, na cidade de uma província, né? Desculpa, uma província ali, ali de Mileto, né? Praticamente quase igual a cidade onde eu moro, né? Aqui é um distrito, é um balneário, né? É uma cidade praiana, é um balneário, né? Do município da Serra. Então, Paulo, estando ali em estando ali em Mileto, uma província, né? Que ficava aproximadamente a 60 quilômetros de Éfeso, ele passa e dá uma palavra pastoral para os irmãos que estão ali, dizendo que nada para ele era mais precioso, contudo, que ele cumprisse a carreira, né, ministerial que ele recebeu do Senhor Jesus. Então, quando nós recebemos algo de Cristo, é algo celestial, não é algo tangível, não é algo assim, sabe, que você ali está ali como uma carreira profissional, não. Eu fui para a faculdade, me graduei, colei grau, me formei, peguei ali a minha graduação e agora eu sou um profissional e vou trabalhar, né, e vou cobrar pelos meus serviços prestados. Irmãos, preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui que um pregador ele não pode ser honrado, claro, né? Mas uma coisa é você ser convidado para pregar e ali os irmãos te abençoar financeiramente, de acordo com o propósito de Deus e também com aquilo que Deus colocou no coração, né, do pastor ou do dirigente que já lhe convidou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Para você, para quem já está aqui no canal há mais tempo, sabe que eu prego aquilo que eu vivo. Eu saí daqui, da minha cidade, da minha casa, com a minha esposa e viajei aproximadamente... eu viajei mais de 4.000 quilômetros. Mais de 4.000 quilômetros. Eu não recordo aqui o número exato, eu tenho que depois dar uma olhada, mas só para você ter uma ideia, foram aproximadamente 6 horas de voo. Eu saí daqui, fui lá para Santarém, depois eu fui para Alenquer, que são mais 2 horas de barco do aeroporto de Santarém, né? Até a gente embarcar naqueles barcos de passageiro, né? Foram mais 2 horas de barco até a cidade de Alenquer. Quem é paraense aí sabe muito bem de onde que eu estou falando. Eu saí daqui com a minha esposa sem saber se eu iria receber alguma coisa por atender uma agenda, né, a qual foi o aniversário daquela igreja. Irmãos, os irmãos lá nos abençoou, mas nós saímos daqui apenas com uma missão: pregar o evangelho. Jesus deixou bem claro isso lá em Mateus 28, 19, se eu não me engano, né? E de pregai.
Então é uma missão. E é por isso que Paulo vai dizer, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo está ali descrevendo, né, narrando o seu temor a Deus. Quer dizer, ai de mim, porque essa é minha obrigação. Foi me imputado, né? Foi me imputado. Gente, olha só que coisa linda. Você que está me assistindo aí, você é um vaso escolhido de Deus. É exatamente isso que você ouviu. Você é um vaso escolhido por Deus e eu vou te provar. Lá em Atos, no capítulo 9, no verso 15, quando Paulo está ali com Ananias, né, Deus escolhe Ananias para orar para Paulo. Aí Ananias, né, ele faz como muitos de nós fazemos quando a gente não vai com a cara de uma pessoa, ou às vezes por uma questão pessoal, porque igual o meu irmão sempre me fala, né? Uma vez ele me disse, Luiz, muitas das vezes a gente, a pessoa, ela é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, mas muitas das vezes a perseguição contra ela, o levante contra ela é pessoal, é simplesmente porque a pessoa não gosta de você, ela não foi com a sua cara. Então, assim foi Ananias. Ananias, lá no capítulo 9, ele tenta apresentar para Deus, né, convencer a Deus do histórico, dos maus antecedentes, né, criminais de Paulo, né? Então, estou trazendo para os dias atuais para você entender, né? Paulo baixa lá todo o antecedente de Paulo junto à Polícia Civil e tenta falar para Deus que Paulo era criminoso, Paulo perseguiu os cristãos, mas aí Deus, com a sua infinita misericórdia e que não olha para o passado de ninguém, ele quer apenas que a pessoa se arrependa, seja alcançado pela graça de Cristo e se torne uma nova criação em Cristo. Deus vai virar para Ananias e vai falar: este é um vaso escolhido para mim. Então você é um vaso escolhido de Deus. Então não há nada que te impede de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também irá tipificar e qualificar lá no versículo 8, no verso 35, que nada te separa do amor de Cristo Jesus. Então não importa, por mais que o diabo tenta, você que é pregador, você que está aqui, você que está iniciando, querendo iniciar, né, a sua jornada, a sua caminhada ministerial como pregador, você que está começando agora a pregar, a anunciar o evangelho, muitas das vezes o diabo vai tentar jogar na sua cara o seu passado. Assim como o diabo usou Ananias para desqualificar, para diminuir Paulo diante de Deus. Mas Deus, ele é aquele que não olha para o período em que você ficou na prisão. Paulo não olha para aquele fracasso pessoal da sua separação, do seu divórcio, algo que Deus sabe que não foi você que provocou, você foi apenas uma vítima de uma situação inesperada. Paulo, o diabo, às vezes, ele vai tentar te colocar para baixo, porque a nossa luta, ela é contra demônios, né? Então, o diabo vai tentar te colocar para baixo, lembrar de alguma fraqueza sua, porque o diabo, ele é sujo, ele é covarde, ele é maléfico, ele procura, por exemplo, te constrangir, ele tenta te lembrar das suas... ele traz à sua memória lembranças a qual você não tem muito orgulho. Para quê? Para te enfraquecer, para fazer você... para fazer com que você desanime do chamado, né, que Deus tem na sua vida. Desculpa. Do chamado que Deus tem na sua vida, a qual Deus te escolheu, Deus te chamou, né? Conforme Atos capítulo 3, verso 2, Deus te chamou, Deus te separou, o Espírito Santo de Deus te separou para você anunciar o evangelho. Então, pregador, pregadora, você que está me ouvindo, pregue a palavra de Deus. Paulo, ele vai deixar bem claro ali para os irmãos, quando ele vai descrever a passagem, né, de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que ele não estava ali pregando por glória pessoal. Ele não estava ali pregando para ter seguidores no Instagram. Paulo não estava ali pregando para ter seguidores no TikTok. Paulo não estava pregando para levar vantagens pessoais.
Paulo não estava pregando para poder usurpar a igreja, arrancar dinheiro, ou seja, arrancar dinheiro da igreja. Paulo estava pregando por amor ao evangelho. Ou seja, Paulo estava pregando por um chamado ímpar, um chamado único, um chamado específico. Então, se você tem esse chamado, cumpra o chamado de Deus, pregando não por interesse em alguma coisa, pregando simplesmente porque você crê no poder de Deus. Pregue conforme a sua absoluta confiança na palavra e no poder de transformação na palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 1:16. Então, pregue segundo as suas convicções. Pregue porque você sabe que a palavra de Deus é uma demonstração de poder no nome de Jesus. Nem que para isso você tenha que se dedicar exclusivamente à oração, aos estudos e ao preparo. Mas, se Deus te escolheu para anunciar o Evangelho, anuncie o Evangelho nos 4 cantos do país. Não só aí na sua região, não só aí na sua igreja, mas aonde Deus, com a sua misericórdia, te levar. Que Deus abençoe a sua vida, a tua família, a tua igreja e o teu ministério. E que a graça do Senhor Jesus, né, ela possa ser sempre abundante com você, onde quer que andares. Deus te abençoe.